Olá, tudo bem? Eu estou aqui para apresentar e dar o meu testemunho a respeito desse livro aqui, ó, A Astronomia e a Glória do Adventismo. Na verdade, eu conheci esse material quando ele ainda nem livro era. Isso foi no ano de 2000. Naquele ano eu estava me preparando para o batismo, né? Me interessei pela doutrina adventista. Na época eu havia passado no concurso para engenharia civil na UFES, na Universidade Federal do Espírito Santo. Então já gostava muito de números, né? E alguém me apresentou as profecias de Daniel e eu me interessei muito por elas. E lá em Ibituba, interior do Espírito Santo, eu cheguei a alguns problemas com os cálculos. Alguns problemas para definir exatamente o início do período profético, o final e outras datas intermediárias. E quando eu esbarrei com esses problemas, uma irmã que morava por lá conhecia o trabalho do irmão Juarez Rodrigues de Oliveira, morador de Vila Velha naquela época, e até hoje. E ele me enviou um material que ainda não era um livro, era uma apostila escrita em inglês, mas já com um monte de material pesquisado por ele. E eu fiz a leitura daquele material em 2000, né? E acabei me batizando em função disso, porque não restou nenhuma dúvida com relação às profecias das 2.300 tardes e manhãs. Em 2004, quando eu já estava no IAN, fazendo teologia para ser um pastor, chegou até as minhas mãos o livro Chronological Studies Related to Daniel, né? Os estudos cronológicos relacionados a Daniel, especialmente sobre o capítulo 8, 14, 9, de 24 até 27. E quando esse livro chegou lá, ele foi distribuído para todos os professores de teologia do IAN. Foram deixar, IAN é o Instituto Adventista de Ensino do Nordeste, lá em Cachoeira, na Bahia, e foram deixados 2 exemplares também na biblioteca, e um livro foi entregue para o diretor do White States, ou do Centro White, lá dos Estados Unidos da América, que naquela época estava fazendo uma semana teológica no IAN. E depois de ler aquele livro, o pastor Fegal, que era o nome dele, apresentou esse livro para a gente lá na semana teológica e disse que era um dos documentos mais impressionantes que ele tinha lido sobre as 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14. E agora, esse ano de 2019, né, chegou às minhas mãos aqui a versão em português, é uma versão ampliada, que tem também a colaboração do Anderson, né, que são colaborações importantes que estão aqui, acrescentadas à pesquisa que o Juarez fez. O Juarez dedicou a vida dele inteira a isso, né, desde 1980, portanto quase 40 anos dedicados ao estudo das profecias. E quais são os pontos que ele levanta aqui? Primeiro, em relação ao início do período profético, né, ele mostra que somente pelo decreto de Artaxerxes é impossível você chegar com precisão ao ano 457. Isso porque há alguma dúvida. Que tipo de calendário que Neemias estava usando quando disse que no 7º ano de Artaxerxes, né, saiu o decreto para restaurar as muralhas de Jerusalém? Poderia ser um calendário babilônico, poderia ser um calendário judaico, mas se fosse judaico poderia ser rabínico, poderia ser caraíta. Então, em cada um desses calendários você chega a uma data diferente. Então, por isso você não consegue datar com precisão apenas a partir do decreto de Artaxerxes. Outro problema é com relação ao final do período profético, 22 de outubro, 23 de outubro, né, porque a visão de Hiram Edson aconteceu nos Estados Unidos, mas a profecia se cumpre de acordo com o fuso horário de Jerusalém. Então também você tem ali uma dificuldade. E o ponto forte do livro é que o Juarez consegue determinar, a partir das pesquisas dele, a data exata da morte de Cristo como sendo o dia 27 de abril do ano 31. Ele chega nessa data com precisão. Então, a partir dessa data, se você avançar para o final da profecia ou retroceder para o início da profecia, você chega exatamente ao ano 457 e ao ano 1844, comprovando assim que a pesquisa e a profecia, conforme é apresentada pela Igreja Adventista desde os seus primórdios, ela tem respaldo bíblico, teológico, histórico e astronômico. E esse livro aqui é a prova fiel de tudo isso. Então, se você não tem um livro, pode entrar em contato, né, com as pessoas que estão distribuindo aí, né, o Adilson, né, um amigo meu que está distribuindo esses livros na região de Cachoeira de Itapemirim, né, você pode entrar em contato com ele, pedir que ele providencie para você, entre em contato comigo também, que eu providencio para você. É uma obra fantástica. Algumas pessoas falam assim, mas o Juarez não é teólogo, não é pastor.
isso não existe nenhum problema quanto a isso. Os melhores teólogos, né, que eu conheci no IAN na época, Dr. Osés Caldamoura, Dr. João Antônio, Dr. Elias do Brasil, foram pessoas que leram esse livro aqui, né? Inclusive eu tive aulas sobre Daniel e Apocalipse no IAN, que apresentava a pesquisa do irmão Juarez como uma pesquisa fidedigna e uma pesquisa que merece nota nos nossos estudos. Deus te abençoe então no estudo dessa obra.